Eu sou o pastor Jonathan do Vale da Bênção e trabalho também, juntamente com a minha esposa e com uma equipe abençoada, nós trabalhamos no Sertão Nordestino. E esse canal visa abençoar o Sertão Nordestino. Então eu quero convidar você para se inscrever, se você não é inscrito ainda, e por favor acione o sininho. E se você gostar, por favor, dê o seu ok, o seu positivo e passe essas mensagens, orações para os seus amigos para que eles também façam parte do canal Sertão Nordestino e assim você estará abençoando aquela região. Não é nada pessoal, é um ministério que estamos desenvolvendo em favor das populações daquela região. Mas nesse momento eu queria compartilhar com você um pouquinho desse livro, A Humanidade de Jesus. Eu tenho escrito alguns livros e nos últimos anos estudei bastante esse assunto, pesquisei a humanidade de Jesus, porque queria produzir um livro nesse assunto. E eu aprendi muito, e foi uma bênção na minha vida, eu cresci muito nessa área, porque como evangélicos a gente crê na divindade de Jesus. Jesus é divino. Então isso é afirmado, é confirmado, ninguém tem dúvida disso. Mas quando fala da humanidade dele, então as pessoas têm um pouco de dúvida, não sabem muito bem como é que é isso, né? Como é que um ser humano pode ser divino. E então nesse livro eu procuro explicar o melhor possível, de maneira mais didática possível. É um livro de teologia, mas é uma teologia simples, para pessoas que não fizeram um seminário, que não têm assim uma cultura bíblica maior, a pessoa vai entender perfeitamente aquilo que está sendo ensinado. Mas assim, muito rapidinho, deixa eu dizer para você que Jesus é um ser humano que foi gerado no útero de Maria. O Novo Testamento, 1 Coríntios 15, diz que Jesus é o segundo homem. Qual o primeiro? O primeiro é o Adão do Éden. Como é que ele nasceu? Ele nasceu, Deus formando o corpo dele, do pó da terra, e depois soprou nas suas narinas, soprou a vida, ele recebeu vida. Como é que é formado o segundo homem? O Espírito Santo vem sobre Maria, como o anjo disse para ela, né? O anjo Gabriel, que a sombra do Altíssimo viria sobre ela, o Espírito Santo iria gerar um ser humano no seu útero. E então isso aconteceu. E de fato, assim Jesus foi gerado, um ser humano. E então o que aconteceu é que a segunda pessoa da Trindade, lembra, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a segunda pessoa, Deus Filho, se encarnou no homem Jesus, e Jesus então é uma mistura da humanidade com a divindade. Essa é uma coisa tremenda. Só Deus para fazer isso. Então Deus Filho se encarnou em Jesus e o homem Jesus é uma mistura da humanidade com a divindade. Quando você lê os evangelhos, você fica sabendo que todos os milagres que Jesus fez na terra, ele fez como homem poderosamente ungido pelo Espírito Santo. Quando ele foi batizado no Rio Jordão, ele recebeu também o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo ele foi para o deserto, ficou 40 dias jejuando, orando, e aí o Novo Testamento diz que ele foi para a sua terra lá em Nazaré, cheio do Espírito Santo. E lá em Nazaré ele declarou que a unção do Espírito estava sobre ele para fazer milagres. E de fato começou a fazer milagres. No livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, quando ele
começou a falar sobre Jesus, ele disse que Deus ungiu Jesus poderosamente com o Espírito Santo, e Jesus andou por todos os lugares fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Então a gente sabe que Jesus fez isto tudo como homem debaixo da unção poderosa do Espírito Santo. Então este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Muito importante você conhecer o homem Jesus, o Cristo histórico, muito importante. Você pode conseguir esse livro pela internet, você pode ver aí essa gravação, você pode ver o endereço para você pedir esse livro, e eu desejo que de fato você adquira e faça muito bem para você. Que Deus abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus.